E na aula de hoje, em primeira mão, você vai aprender como usar as palavras com WH para formar perguntas. Eu vou te mostrar como usar os auxiliares do, does e did e também o verb to be nessas estruturas. Então, se você está procurando aí um conteúdo a respeito disso para formar perguntas cada vez melhor e aprender de uma vez por todas quais são essas perguntas com WH, fica aqui até o final que você vai descobrir. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress e vocês já sabem o resto. Vamos então nos inscrever, se você ainda não é inscrito, para não perder nenhuma novidade. E também deixa seu like se você gostar desse vídeo, assim você me ajuda a encaminhar isso para novas pessoas que têm interesse parecido com o seu. Vamos então, sem mais delongas, às palavras com WH. Aqui embaixo nós temos quais são elas, algumas delas, as mais importantes, principais aí no primeiro momento. What, where, who, why, when and how. Vamos seguindo então para a primeira delas que eu vou apresentar, que é what. É usado para falar de coisas, nomes ou atividades. Things, names and activity. Alguns exemplos são: What's your name? What's your favorite color? Veja que ela aparece logo no começo, então para formar a pergunta com WH, observe que logo no comecinho ali, essa palavra vai aparecer para ser o guia da pergunta. Logo batendo o olho ali, você já vai saber o que a pergunta quer. Where é a segunda palavra que eu vou te mostrar, usada para falar de lugares ou de localização, places and location. Alguns exemplos são: Where are you from? Where do you live? E essa palavra, assim como what, também aparece lá no comecinho da pergunta toda vez. A próxima é when. Time, moment, para você falar do período de tempo, do tempo específico de algo. Alguns exemplos são: When is your birthday? When did you travel? E lá no comecinho da pergunta é onde essa palavra aparece. Why? Why? Para falar de motivos, de razão de algo. Nós temos reason and motive. Alguns exemplos são: Why do you like English? Why are you screaming? Vejam que segue a mesma estrutura que eu apresentei anteriormente de palavras, de ordem de palavras. Who? To talk about person or people. Para falar de gente, pessoas ou de pessoa no singular. Alguns exemplos são: Who is your best friend? Who are you talking to? E chegamos então a how, para a ideia de maneira, a forma, o método que é utilizado para algo acontecer. E aí, um dos exemplos aqui é: How are you? Oh, I'm fine, thanks. How do you go to school? By car, by bike, by bus. E se você acompanhou até aqui esse vídeo, falta eu te mostrar agora então qual é a estrutura das perguntas com o auxiliar do, does, ou às vezes também o did também entra nessa mesma estrutura. Veja só, começamos ali com rosa, que é a palavra com WH, seguido do auxiliar, depois o pronome, o verbo e informações adicionais, extra info. Perceba que na pergunta eu coloquei da mesma cor do que é cada uma dessas coisas. Então, what do you eat in the morning? What é a pergunta com WH, do é o verbo auxiliar, o you, o pronome, eat é o verbo extra information in the morning. Veja como ficou a estrutura parecida, na verdade, a mesma estrutura de todas as perguntas que eu mostrei até agora nessa aula. Agora, vou mostrar para vocês como fica com o verb to be. Veja só, a ideia é muito parecida, a estrutura segue a mesma ordem. A única diferença é que nós vamos ter duas coisas diferentes, na verdade.
Tem a palavra com WH no começo ali, como sempre. Verb to be, a primeira coisa diferente. E o pronome working. Olha lá no exemplo. O verb que aparece aí tem o ing. Why are you working so much? So much é informação adicional a essa frase, esse verbo que requer algo a mais, ele precisa de mais informações para se fazer entender nessa pergunta. Então, você já absorveu aí, já assimilou as duas estruturas que eu acabei de mostrar. Chegou a hora de extra practice. Vamos praticar juntos um pouquinho mais? Vem comigo que eu vou fazer com você um exercício e vou deixar na descrição a continuidade, a parte 2 e a parte 3 desse exercício que nós faremos juntos de colocar as palavras das perguntas em ordem. Vem cá. Esse site é aquele que eu adoro, English Hilfen. E nessa atividade para praticar, nós vamos colocar as palavras na ordem e formar as perguntas corretamente. Vamos fazer juntos então. Number 1. You, old, how are? Lembrando que começamos sempre com a pergunta que tem WH. How old. Depois temos o verbo are you. How old are you? Number 2. Pergunta com WH. What verb is your name? What is your name? 3. What day is today? 4. Where are you from? Where are you from? 5. What are your hobbies? 6. What time is it? 7. When? Vejam que todas elas eu estou começando da mesma forma, assim como expliquei, hein? When is your mom's birthday? 8. Who is your best friend? 9. What subjects olha o auxiliar, do you like? Who enjoys English? Chegando ao final das atividades, clicamos em check para ver a correção delas, para ver se há algo que precisamos mudar, que entendemos errado. E assim, clicando nos links que eu vou deixar na descrição, você vai ter acesso a esses dois aqui, a parte 2 e a parte 3 dessa atividade de colocar as palavras em ordem e formar perguntas. E aí, você fez junto comigo, acompanhou, achou difícil, tá preparado para a parte 2 e a parte 3? Me fala aqui nos comentários o que que você achou sobre essa aula, se você acompanhou, o que que achou mais difícil, qual é a sua maior dificuldade quando se trata de formar perguntas com WH. E assim, quem sabe, numa próxima oportunidade eu posso fazer um outro vídeo mais específico do que esse, no qual eu falei da maior parte delas, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, já deixou seu like? Manda para um amigo, deixa um comentário e assim a gente vai interagindo. Vocês sabem que eu adoro conversar com vocês através da seção de comentários. Thank you very much. See you next time. Bye bye.